noite, ou boa tarde, boa madrugada, bom dia, independentemente do horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu espero que você esteja muito bem. Se não tiver, vai ficar agora. A ideia desse vídeo, como ele já disse, a gente repete, a gente vai enfatizar isso, é que você cresça quanto ser humano, que você expanda as suas capacidades, as suas potencialidades. Por isso que é sintonia livre. Porque quanto mais você consegue ser único, se identificar, mais livre você é. Por que sintonia? Porque sintonia é frequência. Você tem que buscar a sua frequência, a sua vibração, aquilo que você mais vibra, aquilo que realmente arde aí dentro de você, para que você se liberte. Essa é a sua sintonia. Essa é a sintonia livre. É isso que a gente busca aqui. Não é verdade? Isso mesmo. Esse é o sentido deste podcast. Buscar, sim, a autoidentidade, buscar a sua essência em si e também, a partir daí, você encontrar os seus propósitos, mas os seus, não que alguém vá te dizer, aquilo que realmente queima dentro de você, aquilo que faz vibrar, aquilo que você se sintoniza. E aí você vai ser, sim, uma sintonia livre. Então, voltando àquilo que a gente já falou, é isso aí, bora ser sintonia livre. Aquilo que, como ele já disse no episódio passado, aliás, aqui a gente não é Netflix, mas a gente vai ter vários episódios aqui deste evangelho, desta série de João. Vamos ter outras séries que também a gente vai aprofundar a essência do ser, que não será somente em evangelhos. O Sintonia Livre aqui vai ter outras pegadas também, tá? Mas a gente já começa batendo nas crenças aqui. Por isso, buscando o evangelho. E o evangelho, dentre os evangelhos, na nossa humilde opinião, o melhor deles, que empodera ainda mais o ser humano, que é o evangelho de João. Então, a gente começou lá falando, e vamos repetir, que no princípio era o verbo, que João começa falando isso. E o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Nossa, Ricardo, vocês vão ficar falando isso até quando? Até a gente entender. Até a gente entender. E a gente tem certos momentos na nossa vida que a gente é igual a um avião. O avião, quando ele vai decolar, ele consome muita energia. Então, ele gasta muito combustível. Depois que ele entra em cruzeiro assim, aí é pouquinho, vai tocando e chega rápido no seu destino. Então, por que a gente está gastando muita energia nesse princípio? Porque este princípio, este começo, ele vai ecoar por todo o Evangelho de João. Porque aqui ele já demonstra a potencialidade de Jesus, a potencialidade do Cristo. E o próprio Cristo já falou para nós que nós somos irmãos dele. Se você acredita nisso, se você realmente é cristão, você precisa de entender quem é esse cara. O que ele é capaz de fazer? De onde ele veio? E da onde João veio buscar a fonte para inspirar a gente, para mostrar assim, esse cara, da onde que ele veio. E esse cara falou para você que você é igual a ele, que a gente é igual a ele, capaz de tudo poder criar. Então, a gente começa então nesse evangelho, que no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Então, esse começo, ele é uma referência, como a gente já disse no episódio passado, mas reafirmando, é uma referência do princípio, no começo, lá na Bíblia hebraica, que é a nossa Gênesis, nosso Antigo Testamento. E lá, retomando aqui, só para a gente entender bem o que eu quero dizer agora, lá ele fala que no princípio Deus criou o céu e a terra, e lá na frente fala o seguinte: e Deus disse, haja luz, e houve luz. Então, só com essa pequena citação aqui, a gente percebe que bastou Deus falar para que as coisas existissem. Bastou dizer, bastou ele expressar a vontade dele e as coisas existiram. Aqui eu já vou abrir um parêntese um pouquinho antes de começar a aprofundar nessa questão aí dessa parte do versículo. Por quê? Porque se a gente precisa de entender quem é Cristo e que nós somos iguais a Ele,
e que lá no começo, o Logos, como ele já disse no episódio passado, que era esse conselho de Cristo, conselho de Deus, que criou, que começou a formar. Então, o que a gente tem dito para nós? Ou melhor, como muita gente do desenvolvimento humano gosta de falar e hoje, o que a gente tem declarado, não é verdade? Como eu faço a minha declaração? Porque tem muita gente que gosta de falar que você precisa de ficar afirmando isso, ficar afirmando aquilo. Por que disso a afirmação tem peso? Porque lá no princípio tudo começou com afirmações. Com afirmações e não negações. Declarações também, né? Então, e com declarações. Então, como eu tenho me declarado para mim, como eu tenho me declarado para o mundo? A forma como eu declaro o que eu sou ou quem eu sou, do que eu sou capaz, é a forma como eu penso. Então, tudo começa lá na mente. Tudo começa nessa matéria mental, na matéria de pensamento que existe em nós. E ali eu começo a pensar, a raciocinar, a concatenar, a formular ideias. Aí que a gente começa a perceber a origem de tudo. A origem de tudo começa no mental, no mentalismo. Não foi diferente para a nossa criação. A gente foi planejado para depois ser colocado em prática. Então, o que você tem falado? O que você tem planejado a seu respeito? O que você tem formulado a seu respeito? Essa é uma reflexão que eu não poderia deixar passar em branco. Principalmente que eu gosto dessa área de desenvolvimento humano, de trabalhar o mental. Como a gente tem declarado a nossa vida, vai ser como eu vou agir. É impossível você agir de forma diferente como você declara. É impossível. Se você fala que você é incapaz, você não vai fazer. Se você fala que você é capaz, você vai fazer. Imagina lá no princípio, né, Eli? Jesus, a Assembleia de Cristo, começando a formar o mundo, começasse a pensar, eu não dou conta de fazer esse mundo. Ai, tadinho de mim. Eu não dou conta, coitado de mim. Será que sairia alguma coisa? Com certeza não, né? Mas eles nem pensam nisso, porque já estão em comunhão com Deus. Isso que é interessante a gente observar. E para a gente entender, então, como é estar em comunhão com Deus, a gente precisa entender o que é Deus. O que é Deus? Não vou nem falar o que ou quem, mas como a gente entende Deus? Eu não vou ser vaidoso, arrogante, prepotente, falar que eu vou esgotar aqui, porque isso aqui é um estudo para a vida. Mas a gente vai pincelar algumas coisas básicas aqui do que a gente pode entender como Deus. Como a gente pode, assim, compreender, ter, assim, uma certa noção, uma vaga noção do que vem a ser Deus, do que vem a ser Deus. Qual que é a sua essência? Então, a gente vai dar uma pincelada. E para pincelar isso, eu vou beber mais um pouquinho da fonte aqui dos espíritas, que, como eu falei, eu já passei por esse caminho. Embora eu já não seja mais praticante, mas sempre preciso, eu busco alguma coisinha lá. Porque é também uma filosofia. Então, para Kardec, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí eles perguntam aqui se ele pode ser entendido como infinito, que é o que não tem começo nem fim. Aí ele fala assim, a resposta que segundo Kardec veio dos espíritos, é que seria uma definição incompleta ainda de Deus, entender ele como infinito. Então, já é uma noção que a gente tem, baseado numa filosofia e numa religião, que vem a ser Deus. Eu entendo, que eu também passei pelo catolicismo, que os católicos entendem Deus como um pai, um ser supremo, que está acima e que criou tudo. Essa é uma visão assim, mais assim, eu posso dizer assim, que eu vou trazer uma visão mais resumida. Não vou ler nada a respeito,
Mas essa é uma visão que eu lembro quando eu era católica, as pessoas entendiam assim. Eu não sei se os evangélicos, né, ele já foi evangélica, se eles tinham uma visão tão diferente dos católicos quanto a Deus. Mas que eu entendo, eu acredito que não. Mas enfim, buscando também um pouco da filosofia de Hermes Trismegisto, 3 vezes grande, isso significa Hermes Trismegisto, que é uma filosofia muito antiga, milenar, antes de Cristo, que trabalha muito a questão, como que eu posso dizer aqui, de princípios que se aplicam na nossa vida. Aliás, se você quer entender de desenvolvimento humano, se você quer entender de, como que eu posso dizer também, de psicologia, de filosofia grega, romana, de mitologia, de tudo que trabalha a questão mental, psicológica e filosófica, você precisa estudar, não só ler este livrinho, que ele é muito rico, que traz os princípios que, como eu posso dizer, que ele acaba atingindo todos esses ramos de conhecimento. Que regem, né? O universo. Que regem o universo, inclusive as partes religiosas aí acabam bebendo muito desses princípios. Então, para esse livrinho do Hermes, que é o Kybalion, ou Kybalion, Deus é espírito, é incognoscível. O que quer dizer incognoscível? Que não pode ser compreendido. É indefinível em si mesmo, mas pode ser considerado como uma mente vivente, infinita e universal. Então, ele fala aqui mais um pouquinho que também ensina também que todo mundo fenomenal ou universo é simplesmente uma criação mental de Deus, que é sujeita às leis das coisas criadas por ele. Enfim, ele traz também essa visão bem ampla, genérica, a gente não consegue às vezes definir. Como diz muito bem aqui o Hermes, é incognoscível. A gente não consegue compreender ainda. A gente não consegue, como que eu posso dizer assim... definir. A gente acaba... Por isso que muitas vezes a gente... definir. A gente não consegue definir. A gente não tem essa inteligência ainda para alcançar. Porque a gente não está em comunhão como Cristo está com Deus. Por isso que a gente não tem essa definição exata. Então... mas ele também tem uma passagem aí para falar o que é Deus, né? Ela trouxe alguma coisinha aí. Ela trouxe alguma coisinha aí para pincelar também. O que seria Deus na visão de quem aí? Então, eu participei muito tempo de uma filosofia de vida chamada Seichonoye. Ela é japonesa. E Seichonoye significa lar do progredir infinito. E aqui na sutra deles tem uma parte que fala de Deus, aqui só pra gente vendo como que vai linkando os conceitos. O Deus da criação transcende os 5 sentidos e também o 6º sentido. Sagrado, supremo, infinito, mente que permeia o universo, vida que permeia o universo, lei que permeia o universo. Verdade, luz, sabedoria, amor absoluto. Isto é a grande vida. Definição, então, de uma filosofia japonesa. Agora eu trouxe aqui também do Evangelho de Ramakrishna. O Evangelho de Ramakrishna, quem que é Ramakrishna? Eu notei aqui, ó. Fala bem para o pessoal entender quem que é esse cara. Ele é considerado um grande santo e místico da Índia moderna. E aqui no Evangelho de Ramakrishna, olha o que ele fala. É também certo que ele aqui é Deus, né? Que ele é sem forma, indivisível, existência, inteligência dita absoluta. E aí depois aqui, ele fala ainda, tu és descrito como o mais além da palavra e da mente, inexplicável, imperceptível, incompreensível. Incompreensível. Casa com o que o Kybalion. No Evangelho de Ramakrishna. Você vê que eles conversam, né, entre si e acabam se complementando uma ideia com outra. Olha que interessante, quando a gente busca várias fontes do saber, a gente não fica perdido.
Porque às vezes um fala mais da questão do amor, o outro fala mais da questão da compreensão, de indefinível, de algo assim infinito, de inteligência, que é tudo isso que a gente tem falado, inclusive que ele frisou bem no episódio passado, sobre a questão da inteligência, da razão, que vem a ser Deus. Então, se Deus, de maneira bem superficial, né, gente, porque não dá para esgotar esse assunto, se Deus não é corpóreo, é uma inteligência, ele é indefinível, ele é infinito, ele é incognoscível, mas é uma inteligência que ordenou tudo, que organizou tudo, que cria tudo e está criando cada vez mais. Se ele é isso, ele não fala, porque Deus não tem garganta, Deus não tem dentes, Deus não tem língua, Deus não tem boca. Isso aí são atributos humanos ou atributos de seres já criados. Então a gente percebe que quando a Bíblia fala e disse Deus, quer dizer que, na verdade, ela não está se referindo ao Deus Criador. A Bíblia ali, ela está se referindo a, como que eu posso dizer, a alguém que fez por Deus. Então, eu esqueci de falar dos católicos, que é interessante, né? Que embora os católicos, que eu lembrei que a gente vai falando tanta coisa, a gente esquece de uns detalhes que é interessante, mas é curiosidade também, né? Que embora exista ali no catolicismo a questão de eles falarem que Deus é o único, a Bíblia deles também usa a passagem: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Olha que interessante, mas então não foi Deus quem fez, porque se Deus é único, por que ele está falando façamos o homem? No plural, né? No plural, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, não foi esse Deus que fala, que fez. Existiu alguém fazendo por ele. Então, voltando agora na questão do verbo, que a gente está falando da referência que João foi buscar lá no princípio, que Deus e deuses criou o céu e a terra. Então, qual agora, que a gente pode entender qual é esse verbo da criação? Quem é essa palavra criadora? Quem é que fala por Deus? Quem é que executa por Deus? Isso, boa pergunta, né? Então, diante de tudo isso que a gente viu aqui, porque a gente pegou um exemplo, né, de definições aqui. Esse Caibalion, ele não está ligado a nenhuma seita religiosa, é uma filosofia. Bem lembrado, é uma filosofia, isso não é religião. Não é religião. Aí a gente tem um espiritismo, uma japonesa e um indiano, o Evangelho de Ramakrishna. Então, todos falam mais ou menos a mesma coisa, que Deus é onipresente, onisciente, incorpóreo, transcende o sexto sentido, incognoscível. Bem, se Deus é isso que nem o Ricardo falou, não tem garganta, ele não tem um aparelho fonador para falar, para dizer. E aí a gente pega e vai lá na Bíblia hebraica, da onde João se inspirou para fazer o primeiro versículo dele, tá? Deuses. Né? Deuses criou, que nem você falou, lá aqui na nossa Bíblia tá falando Deus criou os céus e a terra, mas ali na frente ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quer dizer, vai dando umas contradições e uns indícios que realmente está no plural. Não é verdade? Então, quem é o verbo da criação? Quem é a palavra criadora? Nós podemos concluir, estudando através dessas indicações, que esse verbo, essa palavra, são os agentes executores da vontade divina. Agora, vamos um pouco mais. Todo verbo não traduz uma ação, um estado? É isso que um verbo faz, traduz. Então, nadar, experimentar, sentir, correr, executar. Então, o que a gente vai percebendo? Que a vontade de Deus é que algo se forme,
se crie. Só que ele está além de tudo isso. Então, quem que vai agir? Quem que vai executar? Quem que é o verbo? Nós. Nós somos os agentes executores. Todos nós somos. É lógico que nós temos que fazer uma divisão na cabeça, porque quando ali ele fala, Deus criou os céus e a terra, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por óbvio, ele não está falando da gente que mora aqui nesse planeta. Por óbvio que não, porque a gente aqui mal e porcamente está criando a própria vida, aos trancos e barrancos, criando mais coisas. O melhor dizendo é co-criando. Depois a gente vai falar sobre o criar e o co-criar. Aprofunda melhor Aprofunda nisso, né? melhor. Então, a gente co-cria coisas geralmente que nós não queremos. Aí você pode falar assim, não sou eu que estou... Não, eu não quero essas coisas ruins para mim. Sinto lhe informar que você está co-criando sim, nem que for de forma inconsciente. Por que que eu falo isso? Porque Deus criou a gente assim, está no pacote. Não tem como ser diferente. Você acreditando ou não, você está co-criando a sua própria vida. É como a lei da gravidade. A lei da gravidade, a gravidade, ela existe. Você querendo ou não, você sabendo dela ou não. Então, ela existe. E é a mesma coisa esse poder nosso de co-criar. Então, diante de tudo isso, o que a gente pode concluir? Que esses deuses, esses deuses que estão ali na Bíblia hebraica, eles estão numa comunhão indescritível com Deus. Os deuses com D minúsculo, os deuses com D maior, né? Isso mesmo, ó. Então, tudo que está em comunhão com Deus se torna divino, não é isso? Olha, porque veja bem, o que acontece se você estiver na sombra? Você fica sombrio. E se você está na luz, você fica iluminado. Em contato com o sol, você se torna ensolarado. Em contato com a água, você fica molhado. E em contato com Deus, você fica divino. Então, imagina uma linha. Deus está aqui e aqui há seres. Quanto mais você vai se aproximando, vai se alinhando com Deus, mais divino você se torna. E aí, por isso que diz que nós... não é nem se tornar deuses. Por quê? Porque em essência você já é. Tanto que lá em Salmos, não é? Tem um salmo que fala disso. Deixa eu achar aqui. Que é interessante, que ele fala que nós somos deuses, né? Interessante a gente ler só para as pessoas saberem. Ó. Salmo 82, que é Salmo de Asafé. Ele fala aqui no versículo 6, eu disse, vós sois deuses, e todos vós sois filho do Altíssimo. Então, quer dizer, filho do que está acima de tudo, do Supremo, que ele coloca Altíssimo em A maiúsculo. Então, quer dizer, ele não está colocando do Criador. Exatamente. Então, quer dizer, vós sois, olha o verbo. O verbo está no presente. Vós sois, quer dizer, você já é. Então, agora a gente só tem que buscar conhecimento, praticar para expandir isso, para colocar isso para fora, todas essas habilidades desse deusinho. Então, o que a gente vai concluindo? Que o verbo de Deus não é uma onda sonora. Uma das interpretações possíveis para esse verbo é o que? Nós podemos entender que são seres. São essas inteligências divinas que executam a vontade de Deus no universo infinito. Inclusive nós, porque é onde que a gente vive? No universo, no planeta Terra. Então, nós também somos agentes executores. E aí, o que acontece? Qual que é o nome que o João Evangelista dá para esses agentes executores no evangelho dele? Ele chama de Logos. É uma das possíveis interpretações. Então, eu sou o Logos, você é o Logos. Os agentes executores da vontade divina. E aí, agora vamos pegar de novo o Lego, né? Que o Logos é o substantivo derivado do verbo em grego Lego. Lego significa narrar,
dizer, juntar. Por isso lá do brinquedo Lego. Então, quando nós falamos, né? Quando nós dizemos, expressamos isso através de palavras, nós vamos concatenando, colocando as palavras em ordem, né? Dando sentido para isso. Por exemplo, eu trabalhei até às 18 horas. Quer dizer, eu me expressei através de palavras e formei uma frase com sentido. E qual que é o aspecto do ser que faz isso? Que diz as coisas com sentido, com argumento. Qual que é o aspecto do ser? É a razão, é a inteligência. E quem que é dotado de razão? Quem que é dotado de inteligente? Quem é dotado de inteligência? Nós, os seres da criação. Nós somos dotados. E aí, dá um exemplo aí para nós, Ricardo, para entender melhor. Olha que interessante você falando, né? É tão interessante isso porque ele usa o logos, que pode ser verbo, né? E o verbo é ação, né? Então é para a gente realmente ser esse agente executor. E um exemplo que eu pensei, já que você falou de palavra, né? Se a gente parar para analisar a pessoa que escreve um livro, né? Uma palavra sozinha muitas vezes não significa nada. Mas aí você vai juntando com outras, você forma uma frase e dá um sentido. E aí eu junto frases e crio um parágrafo. Eu junto parágrafo e crio um capítulo. Eu junto capítulos e crio o quê? Um livro. Então, olha a execução. São atos de execução que muitas vezes começa com um pequeno ato. Muitas vezes a gente fica se perguntando no dia a dia, será que eu consigo fazer? Será que eu tenho habilidade para isso? E é necessário, às vezes, um pequeno ato. Juntar palavras para criar um parágrafo, depois um capítulo, depois um livro inteiro. Da mesma forma, a gente percebe assim, se você tem um outro exemplo, né, para essa questão assim de várias coisas compondo um algo maior. Se a gente tem lá uma roda de um carro, não é nada. É só a roda, aliás, né? Não é que é nada, né? É só uma roda. Se você tem um motor separado, é um motor. Se você tem a porta, se você tem os bancos, é só uma coisa. São coisas separadas. Mas a hora que você junta isso tudo, e aí você compõe um bem, ou você compõe um objeto diferente, um objeto distinto, que é o quê? Um veículo. Então, olha que interessante pensar por esse lado, né? Também, já que você pediu para dar exemplo, me veio outro aqui na cabeça. Se a gente pegar uma célula, ela é somente uma célula, mas já é alguma coisa. Sim, né? Já é uma célula. Agora, quando você vai juntando células, você cria um tecido. Já não é só uma célula. Elas unidas formam um tecido. Você pega os tecidos e se unem. Eles formam um órgão. Olha que interessante. E aí você pega vários órgãos que se unem, se comunicam e criam um conjunto. E a gente cria ali um sistema respiratório, sistema digestivo, sistema circulatório. E aí quando você tem a união de vários sistemas, você cria o quê? Um corpo humano. Então tudo começou numa célula. E aí vai se agrupando, se formando, se tornando cada vez mais complexo e cria-se um ser humano. Então, de repente, com uma peça só, a gente não tem muita coisa, como um brinquedinho Lego, né? Interessante que a gente teve conhecendo, turistando ali em Orlando, perto da Disney ali, né? Tem vários eventos e eu vi um pessoal que gosta de brinquedo Lego fazendo várias esculturas, né? De super-herói, de personagem ali do Star Wars. Então, uma pecinha daquela não é nada, é só uma pecinha. Mas a hora que eles vão juntando, eles criam até, de repente, ali uma escultura de um super-herói. Então, assim, a gente é capaz de criar muito, conforme a gente vai se unindo e juntando, conforme a gente vai unindo peças. Então, falando um pouquinho mais a respeito disso, quando a gente se une com pessoas
que interessam a nós, a gente começa a criar coisas interessantes. De repente eu crio uma empresa, de repente eu crio uma entidade assistencial, de repente eu crio um podcast, na verdade. Então a gente pode criar várias coisas. E essa é uma ideia, uma reflexão que eu queria trazer também para vocês aqui hoje. No que a gente está se conectando e com quem a gente está se conectando. Aliás, é interessante não só pensar nisso, é interessante pensar que a gente se conecte com intencionalidade, mas com intencionalidade boa para a gente desenvolver o nosso ser e também acabar ajudando quem está próximo. Porque se você cria uma empresa, você acaba ajudando pessoas. Se você cria uma entidade, se você cria um trabalho, qualquer coisa que a gente cria, isso de alguma forma acaba contribuindo para o mundo. Então, que a gente busque se conectar com gente como a gente e que a gente cresça e se desenvolva e que a gente consiga fazer cada vez mais e melhor. Não só para a gente, como para os outros. Esta é mais uma mensagem do Sintonia Livre para vocês hoje e a gente encerra por aqui. Um abraço a todos e até um próximo episódio.